E aí, pessoal, em busca de 11 milhões de euros. Esse é o objetivo do Grêmio até o final do ano. O que se diz sobre especulações, sobre possibilidades de saídas e como que o Grêmio vai levantar este dinheiro. Vamos falar sobre isso. Tem joia do Grêmio sendo assediada por gigante, mas gigante do futebol mundial. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. E agora, a Fazenda Maldonado e o seu melhor churrasco. Cortes nobres uruguaios que você pode ter na sua churrasqueira. Conheça os cortes da Fazenda Maldonado e faça o melhor churrasco do mundo. Aqui em Porto Alegre, você encontra na Venceslau Escobar, no Menino Deus, na Nilo Peçanha. Também em Floripa. Mas você pode também comprar pelo WhatsApp que está aqui na descrição do vídeo. Receba em casa os melhores cortes do mundo que a Fazenda Maldonado faz para você. Gente, 11 milhões de euros. O Grêmio precisa vender até o final do ano 11 milhões de euros. Esse é o objetivo ou o que está escrito no balanço tricolor. 11 milhões de euros em venda de jogadores. Muita gente circula aí a informação de assédio a jovens jogadores. Se fala em Gabriel Meck, nos jogadores que já estão no profissional, como Gustavo Martins, o próprio Cuiabano. Se fala em possibilidade de venda do PP, o atacante PP, lá na Europa. Se fala, por exemplo, que o volante PP, que agora tem passaporte comunitário, né, passaporte da Itália, podendo entrar como comunitário na Europa, também, de alguma maneira, movimenta isso. O fato é, o Grêmio precisa vender 11 milhões de euros. E nós precisamos aqui entender como fazer isso. Eu vou trazer para vocês algumas informações, a gente já conversou sobre isso cerca de um mês atrás, mas agora a gente precisa, de alguma maneira, posicionar como andam os andamentos disso. Em abril, agora, Gabriel Meck completa 16 anos. Agora. A partir daí, o Grêmio pode fazer um contrato profissional. Informação, o Grêmio está muito bem encaminhado com o Gabriel Meck. Mas grandes clubes da Europa já indicaram para o caminho dele algumas possibilidades. Algumas possibilidades. Uma delas, Paris Saint-Germain. Imaginem o tamanho da forma como ele está sendo divulgado lá fora. Imagine o tamanho disso. É esse o caminho. Olheiros estão acompanhando esse jogador. Paris Saint-Germain. Então, é nesse nível que nós estamos tratando. Neste nível. Outros jogadores, em outro estágio, é verdade. O Gustavo Nunes, nós já falamos sobre isso. Só que nesse momento o Grêmio não tem interesse em vendê-lo e o staff do jogador também não tem interesse que ele saia. Porque neste momento, ele está evoluindo tanto que a ideia é, continuando aqui, jogando do jeito que está, o caminho dele será de muito brilho. Mas lá na frente. Então, não é esse o objeto do Grêmio neste momento. Por outro lado, tem jogadores que não são tão valorizados, como o Gustavo Martins, como o Ronald, como o próprio Cuiabano, que são jogadores que têm algum mercado, mas que não estão nesse centro de negócios acima de 20, 15 milhões de euros. Então, o que existe aqui? Esses jogadores, se o Grêmio vender, por exemplo, sair a venda do PP lá, tá? Que está fazendo um sucesso danado lá no Porto, sai a venda do PP, o Grêmio ganha 15%. Um pouquinho menos do que isso, mas vamos lá, para fechar o número aqui. A história lá é 50 milhões de euros. Então aqui tu faz a metade da tua meta.
O Grêmio ganha perto de 6 milhões de euros. Fez a metade. Aí o que tu precisa? Se sair a venda, por exemplo, do Breno, que está lá fora, ou de um cuiabano, o Gustavo Martins aqui, Gustavo que está em processo de renovação com o Grêmio, ou até mesmo o Ronald se fala em mais de 5 milhões de euros fácil. Jogador de seleção brasileira de base, tal, a gente está acostumado a fazer. Então, aqui também uma possibilidade boa de tu compor. Se sai a venda do PP e se sai a venda do Ronald, tá resolvido os 11 milhões de euros. E tu tem outros jogadores. Lembrando, não é ideia vender o Gabriel Mack. Não é ideia vender o Gustavo Nunes. Não é ideia vender o Nathan Fernandes. Esses não é. O Mack, que é um jogador que eu nem vou discutir aqui, todo mundo sabe o tamanho que ele pode ter. O Mack, a ideia é que pelo menos ele vista a camisa do profissional do Grêmio, que é 1 ano, 2, sei eu quando. Essa é a realidade. Ah, mas o Paris Saint-Germain botou 50 milhões de euros na frente. Bom, aí é outro mundo, né? Aí é outro mundo. Só que dizem, e eu acredito, nós não vamos ter um Gabriel Mack. Nós não vamos ter. Gabriel Mack é daqueles jogadores de 30 em 30, 40 em 40. Não é assim. Então, tem que medir, tem que entender esse movimento para a partir daí tu poder te posicionar. O fato é, e isso é fato, o Grêmio tem muito produto para compor os 11 milhões de euros. Por pior que tenha trabalhado de alguma maneira em algum momento, o Grêmio voltou a fazer a bola girar. A roda, no caso, girar. Voltou a fazer. Foi o Bitelo, que demorou muito para subir, agora os jogadores estão chegando muito mais cedo, aí tu tem um jogador de 19, tu tem um jogador de 18 trocando posição no time principal, tu tem outros jogadores aí que estão ganhando visibilidade também, e tudo está se ajeitando, O Grêmio voltou a fazer a roda girar, e aí a gente sabe que isso dá sustentabilidade para o trabalho. Não gostaria que vendesse o Mack, óbvio que não gostaria que vendesse o Gustavo Nunes, acho que não, e também o Nathan Fernandes. Mas a gente sabe que 11 milhões de euros o Grêmio vai precisar vender. E alguns nomes estão aí, circulando e com mais possibilidade, e também bom para a carreira desses jogadores, sobretudo eles que não são jogadores assim, titulares absolutos, que diminuiriam a nossa força. O fato é, 11 milhões de euros relacionados a um momento de bons valores. O Grêmio vai conseguir compor isso, acho que com certa tranquilidade. É claro que precisa dar sorte num negócio aqui ou ali, mas com certa tranquilidade o Grêmio vai atrás e vai conseguir esses 11 milhões de euros. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.